Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade icimiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, ah, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, faço aquilo que é o curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria e vim desta para apresentar mais um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. O tema de hoje, ela visa falar sobre a norma, né? Ela visa falar sobre os efeitos e alterações de taxas de câmbio. Essa será a nossa norma contabilística de relatos financeiros, a norma 23, que são efeitos e alterações de taxa de câmbio, onde darei a conhecer aqueles são os efeitos e alterações de taxa de câmbio. Também teremos um exercício prático, né? Um exercício de diferenças cambiais. Bem, o objetivo da norma 23 é estabelecer regras para transações em moedas estrangeiras operacionais no estrangeiro e a apresentação das demonstrações financeiras noutra moeda. Então, a norma, ela em si, rege aquilo que é a transação de moeda estrangeira. Como é que acontecem as operações nos estrangeiros e a apresentação das demonstrações financeiras numa outra moeda. Então, nesse contexto apresentam-se questões fundamentais. Que taxa de câmbio devemos usar? Como reconhecer os efeitos das alterações cambiais? Bom, ao desenvolver da nossa norma, darei a conhecer aquilo que são as taxas de câmbio a utilizar e como reconhecer os efeitos das alterações cambiais. Bem, estamos a dizer que o âmbito da norma, né? O âmbito de aplicação da norma aplica-se à contabilização, né, de transações em moeda estrangeira. Então, a norma ela aplica-se na contabilização de transações em moeda estrangeira e a transposição de unidades operacionais no estrangeiro, sendo que a transposição para moedas de apresentação. E a norma devem ser excluídas, ou seja, a norma ela não se aplica a norma ela não se aplica a derivadas financeiras, a instrumentos de cobertura e a transposição de fluxos de caixa. Bem, terei aquilo que é o conceito fundamental, tanto da moeda funcional, moeda estrangeira, moeda de apresentação. Moeda funcional. Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal onde a entidade ela opera. Então, temos que moeda funcional é o ambiente principal onde a entidade opera. Se você trabalha em meticais, essa será a tua moeda ou funcional neste caso. Então, a tua moeda funcional é aquela que usas para operar. Também temos o critério para determinar a moeda funcional. Temos a moeda que influencia o preço de vendas, né? Temos a dizer que moeda que influencia os custos, né? E a moeda associada ao financiamento e a moeda em que os recebimentos são retidos. Estes são alguns critérios para determinar a moeda funcional. E também temos aqui unidades operacionais no estrangeiro. Temos aqui os fatores acionistas, o grau de autonomia, o volume de transações com a empresa-mãe, fluxo de caixa e capacidade de financiamento às suas operações. Bom, a estabilidade da moeda funcional. Apenas a moeda funcional ela muda assim que houver alterações significativas nas condições econômicas da entidade.
Então, estamos a dizer que existe uma mudança funcional quando se verifica alterações, né, significativas ah, nas condições econômicas da entidade. E temos aqui alguns índices monetários, temos exemplo de caixas, contas a receber, empréstimos e contas a pagar. E também temos os itens não monetários, temos aqui os ativos tangíveis, temos aqui os ativos intangíveis e temos também o goodwill. E para resumir aquilo que a norma ela nos centraliza ou aquilo que a norma leva. A norma ela nos ajuda a determinar, né, a moeda funcional, ajuda a fazer aquilo que é registro das operações em moeda estrangeira e transpor as demonstrações financeiras quando necessário. Ou fase de reconhecimento inicial. As transações em moedas estrangeiras, elas são utilizadas, né? São registradas, as moedas, né? As transações de moedas estrangeiras, elas são utilizadas usando a taxa de câmbio da data de transação. Então, quer dizer que quando fazemos uma compra, nesse dia existe uma taxa de câmbio, né? Então, existe uma taxa de transação para essa operação. Só que no outro dia, pode haver aquilo que é a diferença cambial. Então, se você fez compra, ou se você ou então, estamos a dizer que a transação depende da taxa de câmbio daquele dia, neste caso. Então, a transação depende da taxa de câmbio daquele dia. Então, estamos a dizer que a utilização de taxas médias pode-se utilizar uma taxa média semanal ou mensal quando as variações cambiais não forem significativas. Então, quando essas variações elas não forem significativas, podemos usar uma taxa média mensal ou uma semanal para ver, quando essas variações elas não forem significativas. E a fase de relato no balanço. Temos os índices monetários, a taxa da data do balanço, os índices não monetários, a taxa da transação, índice do justo valor, a taxa da data da avaliação. As diferenças de câmbio. As diferenças de câmbio resultantes da liquidação ou reavaliação de índices monetários, eles são reconhecidos nos resultados do período. Estamos a dizer que as diferenças cambiais, eles são reconhecidas nos resultados do período, sendo eles de reavaliação de índices monetários. Então, diferenças cambiais em índices não monetários. Diz que se o ganho, né, for reconhecido no capital próprio, a diferença cambial também. E também se o ganho for reconhecido nos resultados, a diferença cambial seguirá o mesmo tratamento. Investimento líquido no estrangeiro. Diferenças cambiais elas podem ser reconhecidas inicialmente no capital próprio ou posteriormente nos resultados quando ocorrer uma alienação. Então, estamos a dizer que o investimento líquido no estrangeiro, as diferenças cambiais elas podem ser reconhecidas inicialmente no capital próprio e posteriormente no resultado quando ocorrer a alienação. Então, na alteração da moeda funcional, a transposição para a moeda funcional é feita prospectivamente usando a taxa da data da alteração. Então, para a transposição, temos que também dizer que na alteração da moeda funcional, a transposição para a nova moeda funcional é feita de forma prospectiva usando a taxa da data da alteração. Então, também temos a moeda de apresentação. Estamos a dizer que a moeda, a entidade em si, a empresa, ela pode apresentar as demonstrações financeiras em qualquer moeda, mesmo de diferente moeda funcional. Então, uma empresa, ela pode apresentar, né, as demonstrações financeiras em qualquer moeda, mesmo diferente da moeda funcional, que é aquela moeda, dizemos que é a moeda que é a nossa moeda de operação, que rege aquilo que são os custos, rege aquilo que são os custos ou o funcionamento da empresa. Então, regras de transposição desta. Temos aqui ativos e passivos, compreende a taxa de balanço,
Temos aqui rendimentos e gastos, compreende a taxa da data das transações. Temos aqui as diferenças do capital próprio e essas são as regras de transposição. Também temos a alienação da unidade operacional no estrangeiro. As diferenças cambiais acumuladas no capital próprio, eles são transferidos para o resultado quando ocorre uma alienação. Divulgações a serem feitas. A norma 23 ela exige as divulgações das diferenças cambiais reconhecidas nos resultados, diferenças cambiais reconhecidas no capital próprio, a moeda funcional, a moeda de alteração, moeda de apresentação e alterações de moeda funcional. Então, também nas diferenças cambiais nós podemos ali ter situações onde estamos a dizer que pode haver diferenças cambiais, né? Sejam aqueles ganhos, né? Sejam eles ganhos, né? Ou sejam elas perdas, dependendo daquilo que é a alteração ou a variação da taxa de diferença, né? A taxa do câmbio na data que existe essa transação. Então, assim sendo, passaria aquilo para o nosso exercício prático para entender mais sobre como funciona as diferenças cambiais, como funciona a transposição e como fazer o devido cálculo das diferenças cambiais. Aqui devia a empresa Sarita Salina Melo Limitada $10.000, resultantes da venda de mercadorias do dia no dia 10 de 5 de 2019. E nessa data o câmbio de compra era de 70 e o câmbio de venda era de $72. No dia 15 de abril de 2019, o senhor Tembe Ismael Lopes pagou 50% do valor de câmbio. 50% do valor. O câmbio de compra nesse dia era de 75. O câmbio de venda era de 80. No dia 20 de 5 de 2019, de abril de 2019, o Tembe Ismael Lopes pagou $2.000. O câmbio de compra era de 75 e o de venda era de $68. 31 de dezembro, houve o fecho do balanço. No fecho do balanço, o câmbio de compra era de 80 e o de venda era de $85. Este exercício pede que contabilizemos as operações no diário geral e passagem para razões esquemáticas, tanto na empresa Sarita Salina Melo Limitada como na esquina do Tembe Ismael Lopes Limitada. Vamos para aquilo que é o nosso lançamento, ou seja, as nossas operações. Para as nossas operações. Temos aqui a 4.1, clientes. Primeiro, para iniciarmos esse exercício, nós precisamos fazer o quê? Aquilo que chamamos da razão esquemática. Fazemos a razão esquemática com saldo inicial. Mas, para haver essa razão esquemática tem que haver um motivo. Que foi no dia 10 de 5 de 2019, houve uma venda, ou seja, nós, como empresa, ou seja, a senhora Salina Sarita, efetuou uma venda a prazo e a venda foi de $10.000. E o câmbio de compra naquele dia era de 70. Ou seja, o câmbio de compra naquele dia era de 70. Então faremos 10.000 vezes os 70, que é o equivalente a 700.000. Por que usamos o câmbio de compra para a Sarita, para a senhora Sarita? Usamos o câmbio de compra porque ela tem uma dívida a receber. Então, nós usaremos o câmbio de venda para o senhor
Tempes mais Lopes efetuou pagamento de 50% do valor, que corresponde a 5 mil, ou seja, ele pagou 50% de 10 mil, que corresponde a 5 mil. E o câmbio de compra nesse dia era de 75. Fizemos então os 5 mil vezes 75, que foi nos dar o valor de 375 mil. E o câmbio de compra que anterior era de 70, que fizemos 5 mil vezes 70, que foi nos dar o valor de 350 mil. E durante aqui feito nossas operações, nós verificamos que temos uma diferença de 25 mil. Então, essa diferença será favorável, pois teremos 25 mil a mais, receberemos 25 mil a mais do que previsto no dia anterior, que era de 350. Hoje houve uma transação cambial que nos deu o valor de 75, a transação cambial foi de 75, e então será a diferença de câmbio entre o valor de 25 mil, que será 7841, ou realizadas favoráveis neste caso. Também houve no mesmo dia aquilo que chamamos de atualização cambial. Houve uma atualização cambial e esta foi. Não tem nenhuma diferença depois lá com o primeiro lançamento, só que esta será uma diferença não realizada, pois será pela atualização cambial, que teremos o valor de 5 mil vezes os 75, que era o câmbio de compra nesse dia, e os 5 mil vezes 70, que era o câmbio de compra no dia anterior. Teremos uma diferença de 25 mil, que será 7842, as não realizadas, as favoráveis não realizadas. Para o dia 20 de 9 de 25 de 2019, houve aquilo que é o pagamento de 2 mil dólares. O Tembe Ismail pagou 2 mil dólares. O câmbio de 2 mil dólares, então, o valor de compra nesse dia, ou seja, no dia 20, era de 65. E o valor de compra no dia anterior era de 75. Tendo em conta isto, faremos 2 mil vezes 65, que é de 130 mil, que dá-nos valor de 130 mil, e 2 mil vezes 75, que dá-nos valor de 150 mil. Então, vemos que há diferença de 20 mil. Então, isto aqui dá-nos a conhecer uma diferença desfavorável, pois nós receberemos 20 mil a menos do que a expectativa do dia anterior, pois houve uma atualização da uma descida de 65, equiparada ao dia anterior, que era de 75. Então, o nosso tratamento de terás na conta 6941, que é diferença favoráveis mil dólares, que é equivalente a 7 mil. Também houve aquilo que é a atualização cambial, que sua dívida ficou, a sua dívida restante foi 3 mil. Então, 3 mil vezes 65, que é o câmbio de compra, nesse dia, que será 125 mil, e 3 mil vezes 75, que será o câmbio de compra no dia anterior, 125 mil, e teremos uma diferença nesse valor de 30 mil, ou seja, será uma diferença de 30 mil, será uma 6942, diferenças de câmbios desfavoráveis não realizadas, porque é apenas uma atualização cambial. No dia 31, houve fechamento do balanço. Tivemos aqui, no dia 31, o câmbio de compra era de 80. E o câmbio de venda, o câmbio de compra no dia anterior era de 65.
Para o dia 31 temos o 3.000 vezes 80, que dá-nos o valor de 240 mil. O 3.000 vezes 65, que dá-nos o valor de 195 mil. Então, teremos uma diferença de 45 mil. E então, será uma diferença favorável não realizada, pois é uma atualização cambial, ou seja, não houve pagamento daquilo que é a sua dívida. Houve apenas uma atualização cambial daquilo que era a dívida do senhor Tembe Ismael Lopes. Feito isto, passaremos para o Diário Geral da Sarita Salima Melo. Temos aqui como Diário Geral da senhora Sarita Salima Melo, Maputo 10, dia 10 de maio de 2019. Teremos a 4.1 clientes, 4.1 clientes conta corrente, pela reabertura descrita no valor de 700 mil. Teremos dia 15, houve recebimento de 50% da dívida, que é equivalente a 5 mil dólares. Tivemos já dos bancos, dos depósitos já ordem no valor de 375 mil. Tivemos já 7.8 rendimentos de ganhos financeiros, 7.84 diferenças, digamos, favoráveis, 7.841 realizadas no valor de 25 mil, e a a 4.1 em conta corrente, a crédito no valor de 350 mil. E tivemos já com bancos um débito de 375 mil, pelo recebimento de 50% da dívida. No mesmo dia 15, houve uma atualização cambial. Tivemos a 4.1 clientes conta corrente, no valor de 25 mil a débito. Tivemos a crédito a 108 rendimentos de ganhos financeiros, 784 diferenças cambiais favoráveis, 7.842 não realizadas, pela atualização cambial no valor de 25 mil. No dia 20, houve aquilo que é a 7.841, as favoráveis realizadas no valor com saldo de 25 mil. Tivemos as favoráveis, não, tivemos a 7.841, as favoráveis realizadas no valor com saldo de 25 mil, e tivemos as favoráveis não realizadas com saldo credor de 70 mil. E aqui vai o nosso razão esquemática. Passemos aqui para a escrita da empresa, ou seja, do senhor Tembe Ismael Lopes. Para a empresa de Tembe Ismael Lopes, faremos o mesmo lançamento. Só aqui sabemos que a empresa do senhor Tembe Ismael Lopes estava como cliente, ou seja, faremos o mesmo lançamento. No dia 10 de 5, o senhor Tembe Ismael Lopes foi comprar uma mercadoria a prazo. Então,
US$ 10.000. O câmbio de venda desse dia era de 72. O câmbio de venda desse dia era de 72. Hoje usamos o câmbio de compra para a Sarita, porque ela tinha uma dívida a receber, e usamos o câmbio de venda para o senhor Temis Lopes. Hoje ele tem uma dívida a pagar. E faremos 10.000 vezes o 72 e teremos um valor de 720.000. Dia 10 de 5 de 2019, houve o pagamento de 50% da dívida do senhor Ismael Lopes. O câmbio de venda nesse dia era de 80. E tivemos 7.000 vezes 80, que dá um valor de 40.000. Tivemos o câmbio de compra do dia anterior, que foi de 5.000 vezes 72, que era de 260.000. E a diferença era de 40.000, ou seja, a desfavorável não realizada, porque nós tivemos uma diferença de 4.000 comparativamente ao dia anterior, ou seja, ao câmbio do dia anterior. No mesmo dia, houve aquilo que é a atualização cambial. Tivemos os 5.000 vezes 80, que é 400.000. Tivemos os 5.000 vezes 360, vezes 72, que foi dar 360. Pois, como era uma atualização cambial, tivemos uma diferença de 40.000, 6.000 a 6.942 não realizadas. Ou seja, desfavoráveis não realizadas. No dia 20, houve pagamento de $2.000. $2.000 multiplicados pelo 68, que foi nos dar um valor de 136.000. Também tivemos, ou seja, nesse dia o câmbio de venda era de 68. Dar um valor temos já